Homem-Formiga e Vespa Quantumania chega nos cinemas essa semana, iniciando assim a fase 5 da saga do multiverso do MCU. Mas você lembra de toda a trajetória que o Scott Lang teve no MCU até esse atual momento? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, já virou meio que quase um quadro aqui no canal para fazer uma retrospectiva de personagens sempre que lança alguma sequência ou alguma série nova com um personagem já conhecido. Já fiz aqui de vários personagens do MCU, da Viúva Negra, do Loki, Falcão e Soldado Invernal, Doutor Estranho, Thor, Pantera Negra. Inclusive já teve 2 vídeos só falando sobre o Kratos, toda a franquia God of War. Todos esses vídeos vão estar numa playlist separada que você pode conferir aqui em cima no card do vídeo, né? E dessa vez vamos recapitular a história de Scott Lang, o Homem-Formiga, como forma de preparação para Homem-Formiga e Vespa Quantumania, que estreia nos cinemas essa semana, abrindo assim a fase 5 do MCU, né? Trazendo um novo grande vilão dessa nova saga, que é o Kang, o Conquistador, que eventualmente a gente vai falar um pouco mais sobre a futura, essas teorias que pode acontecer sobre o que nessa nova saga da Marvel, nessa nova fase que está começando, né? Sobre os próximos filmes, sobre o futuro do Homem-Formiga, sobre o futuro do Kang, mas aqui vamos se focar na trajetória de Scott Lang ao longo de todas as produções do MCU em que ele apareceu. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre a história do Homem-Formiga. Bom, não temos todo o embasamento do passado do Scott Lang, óbvio. Mas o mais importante que a gente sabe é que ele casou, ele teve uma filha chamada Cassie Lang, né? Que é praticamente o amor da sua vida ali, né? E ele trabalhava numa agência bancária, né? Só que essa agência bancária fazia uma lavagem de dinheiro. O que foi que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro desse banco e depositou na conta de cada uma das vítimas, de cada um dos clientes que foi vítima daquele banco. Foi uma coisa legal, uma boa atitude ali, né? De bom coração. Ele teve boas intenções, ele deu uma de Robin Hood ali. Mas, querendo ou não, ele cometeu um crime de roubo, né? E por conta disso, ele passou 3 anos preso na prisão de San Quentin, em São Francisco. No meio desse tempo, a esposa dele acabou se divorciando e casou de novo com um policial. Daí ele saiu da prisão e decidiu mudar sua vida de vez. O Scott queria fazer as coisas certas ali, né? Dentro da lei. Arrumar um emprego, pagar pensão pra filha dele ali, né? Só que assim, tem um certo problema, principalmente lá nos Estados Unidos, contra ex-condenados tentando arrumar emprego, dar uma nova chance ali, conseguir uma nova chance na vida, né? Muitas empresas, tudo bem, algumas até reconheciam que o Scott teve boas intenções, fez uma coisa certa de certa forma ali, né? Porém, tipo, pega mal pros negócios um ex-condenado trabalhar ali, né? Então o que aconteceu? Ele ficou sabendo através de um amigo dele, o Luiz, e os seus comparsas ali, né? Sobre um casarão com um grande prêmio, uma grande fortuna dentro daquela casa ali, né? Então o que aconteceu? O Scott teve que rebaixar o nível, voltar à vida de crime ali, pra poder conseguir o dinheiro pra pagar a pensão da sua filha. Só que quando ele chegou lá na casa, ele passou por todos os sistemas de segurança ali, ele deu uma de MacGyver ali pra passar por todos os sistemas de segurança dentro daquela casa que nem o próprio Louis sabia que tinha, né? Só que quando ele chegou ali, abriu o cofre, tinha meio que uma roupa de motoqueiro ali dentro, né? Mas pra não perder a viagem, né, ele simplesmente levou, porque se tá ali no cofre, deve valer alguma coisa, não é? O Scott foi mexer naquele traje, ver o que tinha, por que ele estava guardado naquele cofre, né? E quando ele vestiu e experimentou, ele descobriu que o traje tinha a habilidade de encolher ele de tamanho. E aí foi uma viagem aterrorizante pro cara, né? Quase foi comido por um rato, quase foi esmagado no meio de uma balada ali. Enfim, o cara realmente ficou super assustado. O que ele fez? Ele voltou para aquele casarão, pulou de novo toda a segurança para devolver aquela roupa de motoqueiro. Só que ao fazer isso, né, a polícia ficou sabendo e acabou pegando ele, né? Foi então que na cadeia ele recebeu a visita do seu advogado, que era ninguém mais ninguém menos que o mais renomado Dr. Hank Pym, que devolveu o traje pra ele, né? O Scott vestiu o traje e conseguiu fugir dali, montado numa formiga voadora, né? Então, no meio da viagem ele ficou meio tonto, ele perdeu a consciência, acabou desmaiando e acordou no meio daquela casa de novo, com uma mulher observando ele, que era ninguém mais ninguém menos que a filha do Hank, Hope Van Dyne. E aí os dois revelaram pro Scott qual é a intenção que eles tinham com ele. O que acontece? O Hank Pym ele foi um cientista que trabalhou durante muito tempo para a SHIELD. Inclusive, ele criou uma coisa chamada partículas Pym. Partículas essas que praticamente fazem alterar a distância entre os átomos. Ou seja, faz as coisas crescerem e diminuírem de tamanho, né? Só que quando ele ficou sabendo que a SHIELD, principalmente o Howard Stark, o pai do Homem de Ferro, estavam tentando replicar essa tecnologia, ele simplesmente
deu o pé pra fora ali, saiu da SHIELD e fundou sua própria empresa de tecnologia, a Pintech. E mais tarde ele acabou conhecendo um cientista conhecido como Darren Cross, né? E acabou contratando ele porque ele achou que era um cara super inteligente, visionário. Só que o Darren ficou muito interessado nessa história das partículas PIN, principalmente na história do Homem-Formiga, que foi a identidade que o Hank adotou quando estava trabalhando na SHIELD, né? Além de cientista, ele também era um agente da SHIELD, ele fazia essas missões como Homem-Formiga, né? E ele tentou recriar essa coisa. Só que quando o Hank ficou sabendo disso, ele tentou evitar essas pesquisas do Darren Cross. E o que o Darren fez? Ele se uniu com a filha do Hank, que tem muita mágoa por ele ali, né? Tem muita mágoa do pai. E os dois meio que deram um golpe de estado, tirando o Hank da Pintech. Só que quando a Hope descobriu que o Darren estava conseguindo, né? Estava muito perto de replicar a fórmula da partícula PIN, principalmente estava pretendendo vender essa tecnologia para várias pessoas no mundo todo, principalmente pessoas de má índole, a Hope chamou novamente o pai dela ali e os dois tentaram entrar em um acordo para tentar conseguir evitar que o Darren vendesse essa arma. A Hope queria usar o traje do Homem-Formiga e impedir ela sozinha, mas o Hank tinha outras intenções, que seria contratar uma pessoa específica para fazer isso. No caso, o Scott, que tem boas técnicas de furtividade, né? Ele já fez vários grandes golpes antes, né? Ele já foi preso por isso, inclusive, né? E também ele tinha um bom coração com boas intenções. Scott então assumiu essa responsabilidade de se tornar um novo Homem-Formiga. Ele começou a treinar como crescer e diminuir o tamanho, como passar por um espaço pequeno e sair do outro lado grandão ali com o traje. Treinou com uns disquinhos ali, que tinha alguns discos que faziam as coisas encolherem, outros discos que faziam as coisas crescerem. Treinou o controle com as formigas, a comunicação com as formigas, que seriam as maiores parceiras dele ali, né? Só que a Hope ainda tinha muita mágoa do pai, porque ela queria ser um novo Homem-Formiga, ou Mulher-Formiga no caso, né? Só que o Hank não deixava, e tinha uma explicação bem lógica para isso. Acontece que o Hank ele não trabalhava 100% sozinho, ele tinha uma parceira nessas missões que ele fazia como Homem-Formiga, que era a sua esposa Janet Van Dyne, que tinha o título de Vespa. Porém, em uma missão que os dois fizeram juntos, eles tinham que evitar que um míssil chegasse ao seu alvo. Só que o míssil era feito de titânio, e eles não conseguiam atravessar o titânio. E qual foi a solução que eles arrumaram? A Janet desligou o regulador dela ali, que permitia com que ela crescesse e aumentasse ali até um certo ponto, e ela ficou num tamanho subatômica e conseguiu entrar no míssil e destruir o míssil ali. Só que ao fazer isso, ela praticamente começou a encolher por toda a eternidade, entrando ali numa coisa que o Hank conhecia como reino quântico, ou pelo menos como ele intitulou ali. E aí o que acontece? Ele acabou se amargurando, ele passou a vida toda pesquisando a respeito sobre física quântica para achar um jeito de trazer sua esposa de volta, só que isso acabou fazendo com que ele se afastasse de sua filha, fazendo com que ela ficasse longe dele, criou uma barreira entre os dois ali. Por isso a filha acabou crescendo com muita mágoa do pai. Quando ele revelou isso, ela entendeu que o cara tinha boas intenções, né? E entendeu que ele não podia passar o manto de Homem-Formiga pra ela, porque a filha dele é a filha dele, é a única coisa que o Hank tinha ainda, né? Já o Scott ele era descartável, então se desse errado, podia arrumar outro Homem-Formiga ali, mas ele não podia correr risco de perder a sua filha, de perder outra pessoa que ele amasse. Bom, depois que todo mundo se acertou ali, o Scott voltou pro seu treinamento, tava tudo certo, ele tava dando ótimo, ele ia ser o perfeito Homem-Formiga, o perfeito sucessor do Hank Pym ali. Só que assim, eles precisavam de uma pecinha pra concluir o plano deles ali, de invadir a Pintech e roubar o Jaqueta Amarela, que é o novo projeto que o Darren Cross estava prestes a vender pro mundo todo, né? Só que o que acontece? Essa pecinha estava escondida num galpão abandonado das indústrias Stark. Só que quando o Scott chegou lá, ele percebeu que não era mais um galpão abandonado e não pertencia mais necessariamente às indústrias Stark. Na verdade, aquele galpão havia se tornado a nova sede dos Vingadores. Então o Scott teve que invadir a nova sede dos Vingadores, saiu no soco com o Falcão, com o Vingador ali, né? Bom, praticamente estava tudo pronto pro plano. Só que o Darren, ele estava completamente paranoico com isso. Ele sabia que o Hank estava apontando alguma coisa que ia impedir a compra dele, a venda dele ali, né? A venda da tecnologia da Pintech ali, das partículas PIN. E o que acontece? Ele reforçou toda a segurança, ele colocou laser, reforçou a segurança, colocou mais seguranças ali, colocou lasers nas tubulações de ar ali, e o Scott percebeu que a melhor entrada ali era através do encanamento. Só que para isso eles precisavam aumentar um pouco mais a equipe, né, porque o Hank e a Hope estariam se fazendo de, como pode dizer, testemunhas ali, para não se envolverem no caso do roubo do Jaqueta Amarela ali. Então o Scott teve que pedir ajuda para seus amigos para conseguir entrar no lugar, hackear o local e pegar o Jaqueta Amarela. Só que, assim, deu tudo certo até certo ponto, porque o Darren já estava esperando um novo Homem-Formiga aparecer ali, né? Então o plano meio que tinha ido por água abaixo.
E olha só, o cara tinha conseguido fazer a venda do Jaqueta Amarela para um agente da Hydra, né? Que a Hydra ainda tava bem forte naquela época, né? Só que assim, ele vendeu o traje, mas não vendeu as partículas PIN. É tipo assim, você vender a arma, mas não a munição. A munição é comprada... É tipo você comprar um brinquedo, mas a pilha vir separadamente. Ou seja, é o cara que quer controlar tudo ali, né? Se ele quiser... Se ele controla a munição da arma mais poderosa do mundo, ele é a pessoa mais poderosa do mundo. O Scott conseguiu dar a volta por cima e evitou que o cara ali da Hydra pegasse o Jaqueta Amarela. Só que ele pegou uma amostra da partícula PIN ali, né? E ninguém mais deu notícia desse cara, a gente nunca mais viu ele, nem sabe se a Marvel vai trabalhar ele em algum momento, né? Bom, quem sabe no futuro, né? O Hank, o Scott e a Hope conseguiram destruir a Pintech, destruir toda a pesquisa que o Darren Cross tinha feito ali para evitar que fosse replicada e passada adiante. Só que o Darren, ele pegou a Jaqueta Amarela, usou o próprio traje ali e ele e o Scott começaram a brigar entre si, né? A briga acabou meio que num empate, porque o Darren acabou caindo num pega-mosquito, né? Que ele mata mosquito, aquelas coisas de luzinha, né? Que atrai mosquito ali, né? E o Scott acabou sendo preso pela polícia, pelo novo marido da ex dele, pelo padrasto da filha dele ali, né? Que ainda via ele como um criminoso. Só que assim, o Darren, ele caiu no mata-mosquito, só que ele continuou vivo. E quando ele saiu daí, ele decidiu se vingar do Scott e como indo atrás da filha dele. O Scott conseguiu sair, se libertar da polícia ali, foi atrás do Jaqueta Amarela, os dois brigaram ali, e o Scott até tentou entrar dentro da armadura ali pra desligar ou danificar o equipamento do Jaqueta Amarela, só que era feito de titânio. E a única coisa que o Scott sabia que podia dar certo contra o titânio era ficar em tamanho subatômico, que nem a Janet fez no passado. E ele conseguiu. Ele entrou, ele destruiu a armadura por dentro do Darren Cross, que acabou encolhendo junto, né? O Darren meio que se encolheu ali também em nível subatômico, né? Só que assim, depois que você entra no subatômico, dificilmente você consegue voltar, né? Então o Scott ele ficou preso ali, mas você sabia que ele precisava voltar para poder ficar com a filha dele. Então o que ele fez? Ele pegou um daqueles disquinhos que o Hank deu para ele, que fazia as coisas crescerem, colocou no regulador, ligou ali e ele conseguiu crescer, voltar ao tamanho normal para poder rever a filha dele ali, né? E aí, né, o cara acabou ficando famoso, se tornou um super-herói, ele conseguiu ficar com traje, o Hank deixou ele ficar com traje, ele conseguiu ficar perto da filha dele, a polícia apagou todos os crimes, todos os delitos que ele teve ali, né? Apagou todas as denúncias feitas com ele, porque, afinal de contas, viram que ele tinha boas intenções, a coisa estava começando a se acertar. Só que lembra que eu falei que ele se meteu em briga com o Falcão e chamou a atenção de gente bem poderosa? Bom, realmente o Scott ia chamado para uma outra missão e ainda maior ainda do que só roubar uma arma ali que ia ser vendida para terroristas praticamente. Acontece que teve um grande ataque terrorista em Viena, na sede da ONU lá de Viena, que matou muitas pessoas, incluindo o rei T'Chaka de Wakanda, né? E muitas pessoas estavam acreditando que o verdadeiro culpado desse ataque foi o soldado invernal Bucky Barnes. Só que foi revelado que, na verdade, todo esse ataque foi orquestrado por um cara chamado Zemo, que estava tentando fazer as coisas para que os Vingadores se colocassem em briga ali, né? E o que aconteceu? O Capitão, o Sam e o Bucky sabiam que precisavam deter o Zemo, só que eles estavam com poucos reforços. Praticamente todos os outros heróis tinham assinado o Tratado de Sokovia, que estavam indo atrás dele, então eles precisavam de reforços. E o Sam lembrou que conhecia alguém que não estava trabalhando no tratado ali e que podiam contar com a ajuda do Scott ali para fazer com que o Bucky e o Steve conseguissem chegar até o Alasca não, né? Até a Sibéria e evitar que o Zemo concluísse seu plano. O Scott foi lá, ele agora estava do lado do Falcão, né? Ele estava do lado, lutando junto com o Falcão ali, contra outros membros dos Vingadores, contra o Máquina de Combate, o Homem de Ferro, a Viúva Negra, Pantera Negra, enfim, ele estava lutando contra todo mundo ali, né? Só que, infelizmente, ela acabou perdendo e foi preso junto com outras pessoas que estavam do lado do Capitão nessa Guerra Civil. Obviamente, depois de toda a treta da Guerra Civil, o Steve Rogers foi até a balsa, que é a prisão onde eles estavam ali, e soltou todo mundo. Porém, o Scott, junto com o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, eles fizeram um acordo com o governo para ficar em prisão domiciliar, para poder ter contato ainda com a família, né? Então o Scott voltou a ser preso, mas ele estava preso dentro de casa, né? Prisão domiciliar, e ele podia ter visitas da filha dele, da família, enfim. Ele conseguiu ficar não voltou a perder tempo ali ao lado da sua filha, né? Ele conseguiu ter proximidade com ela dessa vez. Mas o Scott passou ali praticamente 3 anos dentro de casa, maratonando série, comendo um monte de porcaria, lendo um monte de livro, fazendo cursos online, né? Tipo praticamente o que todo mundo fez durante a pandemia, né? Só que durante um momento que ele foi tomar banho, ele acabou tendo uma visão lá do reino quântico, onde ele viu que ele estava brincando de esconde-esconde com uma menininha, ele achou estranho, e aí e depois disso ele ligou pro Hank Pym ali, que estava foragido por conta do Tratado de Sokovia, né, e ele avisou sobre esse plano, mas achou que não dava em nada, e de repente ele foi sequestrado ali
pela Hope, né? Só que assim, tava em prisão domiciliar, não podia simplesmente sair. Tinha uma tornozeleira, enfim, tinha um negócio ali do tornozelo que evitava que ele ficasse fugindo, né? O que ele fez? Apenas pegou aquela coisa e colocou no tornozelo de uma formiga gigante pra se passar por ele ali, né? Pra fingir que ele ainda tava cumprindo a prisão domiciliar. Só que a Hope levou o Scott pra poder falar com o Hank ali e deu tudo o detalhe do que tava acontecendo. Quando o Hank viu que o Scott conseguiu sair do reino quântico, ele viu que tinha sim uma possibilidade de resgatar a sua esposa de lá, né? Então ele e a Hope começaram a pesquisar mais a fundo ainda, construir um túnel gigante para poder encolher até o reino quântico de uma forma segura, poder encolher e voltar, né? Só que assim, eles tentaram, fizeram um teste, não deu certo, só que depois do teste, 5 minutos do teste falhar ali, o Scott ligou falando sobre isso. Então meio que o Scott meio que fez algum contato com a Janet enquanto ele estava no reino quântico, mas ele não sabia disso ainda, então ainda tinha uma certa ligação ali. Então tudo que eles precisavam era pegar um equipamento, né, uma peça que seria importante para conseguir concluir esse túnel do reino quântico, esse túnel quântico aí, para eles conseguirem resgatar a Janet. Então eles foram atrás de um traficante de tecnologia, né, que tinha várias dessas peças ali, que roubou da Hydra, da SHIELD e por aí afora, né. Eles tentaram negociar, só que o cara não queria vender, daí a Hope teve que vestir um manto de Vespa, ela se tornou a nova Vespa ali, brigou com os traficantes ali pra poder pegar tal tecnologia, só que a missão acabou sendo trabalhada porque teve uma nova fantasia ali, um novo personagem conhecido como Fantasma, que podia simplesmente atravessar objetos sólidos ali e acabou pegando todo o laboratório do Hank Pym. O laboratório estava dentro de um prédio e o prédio ele encolhia, se tornava uma mala, então ela pegou a mala prédio junto com o laboratório. Enfim, deu pra entender, não deu? Scott, Hank e Hope precisavam recuperar o laboratório. Já tinha uma peça, só precisavam do resto do laboratório, né? Então eles foram atrás de um antigo colega do Hank chamado Bill Foster, né? Que assim, os dois meio que não davam uma pra outra ali, né? Viviam brigando. E assim, o Bill ele não podia ajudar necessariamente. Ele só deu a dica que eles podiam usar uma tecnologia de um traje antigo do Hank pra poder achar o tal laboratório, rastrear ali, enfim, toda uma questão de física que eu não entendo aqui, que eu não sei explicar. Mas enfim, eles podiam achar um jeito de rastrear o laboratório do Hank. Tudo que eles precisavam era do traje antigo do Homem-Formiga que o Scott ainda tinha. Eles pegaram esse traje antigo e foram lá, passaram adiante, conseguiram rastrear o laboratório. Só que nisso que eles encontraram o laboratório, ou a mala barra prédio, né? Eles descobriram que o Foster estava trabalhando com a Fantasma. Porque o que acontece? A menina Fantasma era filha de um cientista que tinha trabalhado com o Hank há tempo atrás, mas acabou sendo dispensado. Ele foi despedido, porque ele estava meio que roubando essa tecnologia para separatistas, para terroristas, para, enfim, pessoas de má índole, né? Só que no meio de um dos experimentos desse cientista, o cara, junto com a sua esposa, acabou morrendo numa explosão. A filha sobreviveu. Porém, o seu DNA acabou sendo alterado, né? As suas moléculas, elas meio que se desfaziam e se refaziam o tempo todo, permitindo assim que ela conseguisse ficar em interface, ou seja, atravessar objetos sólidos ali. O Bill Foster recrutou ela se tornou uma agente da SHIELD, né? Matou um monte de pessoas em nome da SHIELD ali, e quando a SHIELD colapsou, o Foster meio que acolheu a Fantasma ali, pra poder, né, os dois viverem juntos ali, né? Só que o que acontece? Essas moléculas, em algum momento, elas não estavam conseguindo se reconciliar, se remontar ali. Então, em algum momento, a Fantasma ia simplesmente desaparecer, ela ia morrer ali. E a única solução seria pegar parte da radiação das partículas quânticas lá do reino quântico para poder curar ela. Só que assim, a Janet ficou um bom tempo dentro do reino quântico. Então, se eles pegassem essas moléculas, provavelmente causariam um grande dano pra Janet, matando ela, né? Então, né, era um risco que eles tinham que correr, né? O Foster, ele tava querendo correr esse risco, a Fantasma não tava nem aí, só que o Hank queria poder ajudar, só que não daquele jeito, porque isso podia custar a vida da sua esposa. Ok, todo o plano do vilão foi revelado, o Hank conseguiu fugir, o Scott, o Homem-Formiga e a Vespa também, né? Eles recuperaram o laboratório, fizeram um teste ali, mas parece que não deu certo. Só que o que acontece? Nesse momento que eles fizeram o teste, né, e meio que falhou, a Janet conseguiu entrar na consciência do Scott, ela meio que possuiu o Scott ali um momento, e ela conseguiu passar as coordenadas de onde exatamente ela estava no reino quântico, né? Tudo que eles precisavam fazer era ligar o portal, ir até o reino quântico e resgatá-la. Só que o que acontece? O Scott, nesse tempo que ele estava em prisão domiciliar, começou a criar uma firma de segurança junto com o Louis e o resto da gangue ali, né? Com seus amigos ali. E o que acontece? Eles tinham que fechar o negócio o quanto antes. Só que eles precisavam de detalhes desse negócio que o Scott não tinha passado ainda. Então o Louis ia se encontrar no laboratório Hank Pym, né? Onde eles estavam escondidos, para acertar esses detalhes. Só que antes de ele sair, aqueles traficantes de tecnologia encontraram o Louis, drogaram ele com uma droga da verdade para poder revelar a localização. E ele acabou revelando a localização
pros traficantes e pra fantasma que estavam escutando toda a conversa ali, né? Que escutou toda a conversa do Lewis. E não bastando isso, um dos caras, o chefe dos traficantes ali, entrou em contato com uma pessoa que ele tinha dentro dos federais, né? Dentro da Polícia Federal, dentro do FBI, e entregou a localização do Hank Pym e da Hope Van Dyne, e até do Scott, né? Que tava furando a prisão domiciliar, né? E o Hank e a Hope estavam sendo procurados pelo FBI, por conta da tecnologia do Homem-Formiga que foi usado contra o time do Homem de Ferro lá em Guerra Civil, né? Ou seja, estavam atrás do Hank, da Hope e do Scott os federais, os traficantes de tecnologia e a fantasma. Bom, o Scott ele teve que voltar para casa para mostrar que ele estava cumprindo sim a prisão domiciliar, né? Ele conseguiu passar pelos federais. Só que no momento que a Hope e o Hank iam fugir para outro lugar e fazer o experimento em outro lugar, eles acabaram sendo presos pelos federais. E um desses contatos e um desses federais que era um contato dos traficantes pegou o laboratório e ia levar pro traficante. Só que no meio do caminho ele acabou sendo morto pela fantasma que pegou o laboratório dele ali e ia usar para poder, né, trazer a tecnologia de volta, né, trazer aquela radiação do reino quântico para poder curar ela, né? Então, ou seja, deu tudo errado naquele momento. O Scott ficou com um grande peso na consciência, com grande culpa, porque os amigos dele foram presos justamente por culpa dele, né? Então o que ele fez? Ele resgatou o Hank e a Hope, ele contou com a ajuda do Lewis ali também, e todo mundo foi atrás, né? Fez uma corrida ali pra recuperar o laboratório da fantasma, pra conseguir salvar a Janet, enfim, foi uma corrida maluca ali que aconteceu. Como eu falei, ficou uma corrida maluca, teve um monte de sequência de ação ali, e bem divertida de certa forma, né? Então vamos resumir pro mais importante. Os traficantes de tecnologia foram presos, foram drogados com a própria droga da verdade ali, né? E acabaram confessando todos os crimes deles para os policiais, para os federais, enfim. Eles acabaram se dando mal no final, né? Enquanto que o Hank ele conseguiu recuperar o laboratório, ele foi pro reino quântico salvar a Janet, conseguiu salvar ela, só que a fantasma começou a fazer aquele experimento de pegar a radiação do reino quântico para poder curar ela, né? Para poder curar a si mesma. Isso começou a fazer a Janet lá dentro do reino quântico passar mal, porque ela tinha absorvido essa radiação, né? O Homem-Formiga e a Vespa conseguem evitar, né, que causasse mais danos a Janet. E o que acontece? O Hank volta pra nossa realidade com a sua esposa sã e salva. E quando ela viu a fantasma ali, ela usou essa radiação que tinha no corpo dela, como se fosse uma espécie de superpoder, para poder aliviar as dores da fantasma, né? Não curou ela, apenas deu uma aliviada e deu uma estabilizada nela. Então ela não ia morrer em questão de semanas, como ia acontecer. E final feliz, né? O Scott conseguiu cumprir a sua pena de 3 anos de prisão domiciliar. Ele tava livre, podia sair com sua filha pra ir tomar sorvete, pra ir no zoológico, ir no parque, fazer um drive-in, né? Encolhendo um carro e assistindo uma série pelo computador junto com a sua filha e com a sua namorada também, que é a Vespa ali, né? Enfim, tava tudo umas mil maravilhas. O Hank recuperou sua esposa, os dois estavam juntos novamente, né? Só que assim, como eu falei, a fantasma ainda estava doente, ainda corria risco dela morrer, né? Futuramente, a longo prazo, né? Então o que eles fizeram? Eles reconstruíram um túnel quântico, né? Para ir pro reino quântico, só que em versão menor ali, né? O Scott foi até lá para conseguir partículas de radiação quântica. Não sei se eu tô usando o nome certo, mas enfim, como eu falei, eu não entendo nada de física quântica, né? O Scott foi lá para conseguir essas partículas para poder curar a fantasma. Tudo tava correndo bem, até que parou de correr bem. Pois é, nesse meio tempo, um alienígena chamado Thanos reuniu todas as joias do infinito, estalou os dedos e eliminou metade da população do universo. E sem a Janet, sem a Hope e sem o Hank, o Scott ficou preso do reino quântico ali por 5 anos. Até que por acaso do destino, ou do efeito borboleta, que o Doutor Estranho viu ali por conta da joia do tempo, ou até mesmo por conta do roteiro, um ratinho mexeu ali nos botões certos da van e o Scott conseguiu sair do reino quântico. Com essa nova esperança surgindo, os Vingadores se reuniram ali, ou pelo menos o que sobrou deles, né? E o que acontece? Cada um deles tinha que ir para um momento específico do tempo para pegar as joias no infinito, né? Eles tinham que fazer dar certo, tipo, pular pro tempo, pegar a joia e voltar, porque eles não tinham partículas Pym o suficiente para poder fazer várias vezes. E sem o Hank Pym para fazer mais partículas Pym, né? Eles tinham um estoque limitado, né? Então o que acontece? O Scott, junto com o Capitão, o Stark e o Banner foram até Nova York de 2012 durante a invasão Chitauri, lá do primeiro filme dos Vingadores, né? Enquanto o Capitão ia atrás da Joia da Mente e o Bruce ia até o Sancto Santoro para pegar a Joia do Tempo com o Anciã, o Scott, junto com o Stark, foram atrás do Tesseract, a joia do espaço, né? Então tava tudo correndo bem, eles tinham conseguido, até que não conseguiram mais. O Scott ficou sabendo do que aconteceu, ele ficou desesperado, porque, mano, ele tava procurando, ele já sabia que a Hope, o Hank e a Janet tinham desaparecido por conta do blip.
mas os amigos dele e a família dele, né? Inclusive o Scott tinha sido dado como morto, inclusive, né? Afinal de contas ele estava preso no reino quântico, ninguém encontrou ele, então ele foi dado como morto também, como desaparecido por conta do blip. Nesse meio tempo ele conseguiu encontrar novamente a sua filha, ela tinha sobrevivido ao blip, ao estalar de dedo do Thanos, né? Só que ela havia crescido, ela já não era mais aquela criança fofinha que o Scott conhecia há tempos atrás, né? Ela já era uma adolescente, tinha quase uns 15, 16 anos. E quando o Scott ficou sabendo de tudo isso, ele foi atrás dos Vingadores e contar o plano dele. Porque o que acontece? Pode ter se passado 5 anos desde que o Thanos estalou os dedos e eliminou, causou um genocídio em escala universal. Porém, para o Scott, que estava preso no reino quântico, haviam se passado apenas 5 horas. A perspectiva de tempo era completamente diferente. E o Scott sugeriu para os Vingadores a ideia de entrar pelo reino quântico em um período do tempo e sair dele em outro período do tempo. O plano foi simplesmente buraco abaixo, porque tudo bem, o Steve conseguiu pegar a joia, o Bruce também, mas o Scott e o Stark não, eles só tinham aquela chance de pegar o Tesseract, né? Eles não tinham mais partículas PIM para poder fazer viagem pelo tempo ali, né? Foi então que o Stark sugeriu dele e do Steve Rogers voltarem para uma base da SHIELD lá nos anos 70, né? Porque lá estaria tanto o Tesseract quanto também algumas outras partículas PIM, né? Porque o Hank Pym ainda estava trabalhando para a SHIELD naquela época, e assim eles poderiam simplesmente ter tudo que conseguisse para poder voltar. Enquanto o Stark e o Steve concluíam a missão, o Scott voltava pro presente ou pro futuro. Não, sabia que Vingadores Ultimato era em 2023, estamos em 2023, então é o presente, né? Enquanto isso, o Scott voltava com o presente com a joia da mente que o Steve havia recuperado. As joias foram reunidas e o Bruce Banner estalou os dedos e conseguiu trazer todo mundo de volta. Só que no meio desses saltos temporais, o Thanos acabou ficando sabendo disso, o Thanos do passado ficou sabendo de todo esse plano, ele pegou a partícula PIM que estava com a Nebula, recriou ela e conseguiu refabricar ela, fazer engenharia reversa ali, e ele foi pro presente, ou pro futuro, na perspectiva do próprio Thanos ali, né? E ele destruiu o Cetro dos Vingadores, alguns membros da equipe ficaram presos ali no meio dos escombros, e ficou encarregado o próprio Scott salvar o Banner, o Rhodes e o Rocket ali. E todos eles se juntaram com todos os outros heróis, com todos os outros Vingadores, com todos aqueles exércitos de Wakanda, dos saqueadores e de todo mundo ali, pra poder lutar na batalha final contra o Thanos. E, gente, aquela cena maravilhosa do Scott grandão, do Homem-Formiga grandão, socando aquela barata voadora, é maravilhosa. Vocês não têm noção do quanto eu gritei vendo essa cena no cinema. Bom, todo mundo sabe o que acontece no final, né? O Stark, ele pega a Joia do Infinito, estala os dedos, Thanos e todo o seu exército é eliminado, e a gente vê a última vez o Scott, além, é claro, do funeral do Stark, junto com a sua filha já crescida e com a sua namorada de volta, né, curtindo a vida por aí, né, recuperando o tempo perdido que ele ficou preso no reino quântico e que a Hope ficou desaparecida. Nesse meio tempo, tudo que a gente sabe que aconteceu é que o Scott ele acabou criando um podcast, né? Ficou conhecido por um podcast, né? Onde ele contou em detalhes todo esse plano da viagem do tempo, toda essa batalha final contra o Thanos ali, né? Toda essa missão dos Vingadores, né? Ele contou em detalhes ali. E graças a esse podcast que ficou famoso, foi um sucesso, o próprio Scott Lang ficou famoso, né? A gente viu lá em Ultimato que ninguém conhecia o Homem-Formiga, todo mundo conhecia o Hulk, todo mundo conhecia o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, mas ninguém sabia quem era o Homem-Formiga ali. E agora todo mundo sabe quem é o Scott Lang, ele virou uma celebridade, até um certo ponto que fizeram um musical sobre os Vingadores, onde se passava lá da época da batalha da invasão Chitauri, lá em Nova York, do primeiro filme, né, e colocaram o Scott ali, o personagem do Homem-Formiga naquele musical, sendo que ele nem existia naquela época, né, sempre que ele nem fazia parte daquela história originalmente, né? E aí o Scott acabou ficando famoso, recuperou o tempo com a sua família ali, com a sua filha, com a sua namorada, então tudo corria bem. Bom, na verdade nem tanto. Novamente, Scott está sendo chamado, ou melhor, sendo sequestrado para ir para o reino quântico a mandado de ninguém mais, ninguém menos que Kang, o Conquistador, um dos seres mais poderosos e temidos, não só do universo Marvel, mas provavelmente de todo o multiverso da Marvel. E agora Scott vai ter que fazer o possível e impossível, não apenas para deter Kang, mas principalmente para salvar a sua filha, Cassie, que também foi sequestrada pelo vilão. E provavelmente a gente vai ver o Scott na maior missão de sua vida, cometendo o maior sacrifício de sua vida, pois mesmo que o herói consiga salvar o dia, não existe garantias que ele conseguirá sair vivo dessa nova aventura. E essa foi toda a trajetória de Scott Lang, o Homem-Formiga, ao longo do MCU até esse atual momento. E você, o que você acha que vai acontecer em Homem-Formiga e Vespa Quantumania? Você acha que o Scott vai conseguir sair dessa? Ou será que ele pode ser morto e depois ressuscitado mais pra frente por conta de viagem no tempo, linhas do tempo alternativas, uma versão alternativa de Scott Lang lá em Guerras Secretas ou Dinastia Kang? Comenta embaixo o que você tá esperando pra ver desse novo filme que vai iniciar a nova fase da saga do multiverso do MCU. E não se esqueça, obviamente, de compartilhar esse vídeo pra todo
todo mundo que é fã do Homem-Formiga, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, seja de Homem-Formiga, seja do futuro da Marvel ou de outras produções da cultura pop também. E obviamente deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!